Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu me chamo José Augusto Paixão Veiga, sou professor universitário e pesquisador na área de Ciências Atmosféricas e hoje eu vou falar com vocês sobre a estrutura dos artigos científicos. Então, aqueles que estão interessados em saber como é que é essa estrutura dos artigos científicos, não percam essa apresentação. E se você ainda não é inscrito no canal, é só ativar o sininho vermelho aqui embaixo para receber notificações todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a estrutura dos artigos científicos e, em primeiro lugar, o que você precisa saber é que essa estrutura organizacional de manuscritos e artigos científicos já é bem conhecida e ela é inclusive chamada de INRAD. Esse INRAD é uma estrutura organizacional muito comum utilizada na formatação de documentos científicos, como teses, dissertações, artigos científicos, papers e assim por diante, inclusive relatórios de pesquisa também. E esse INRAD significa introdução, métodos, resultados e discussão, do jeito aqui que eu estou mostrando para vocês. A seção de métodos, ela também é comumente chamada de metodologia, ou dados e metodologia, ou materiais e métodos. O importante é você saber que essa estrutura organizacional geral do INRAD é dada da seguinte forma, como eu falei antes para vocês, uma introdução, métodos, resultados e discussão. Nessa seção, nas seções introdução e discussão, você tem esse losango aí, né, da introdução e da discussão. Para o caso da introdução e da seção de discussão, da seguinte maneira. Essa parte aqui maior desse losango, ele começa aqui indicando um quadro geral e saindo desse quadro geral, indo para alguma coisa mais específica. E aqui, na seção de discussão, você começa com o específico e vai até o geral. Veja bem, essa é a formatação da estrutura INRAD. É sempre assim que a gente precisa começar uma introdução, uma discussão com aspectos mais geral e, por exemplo, seguindo aqui para aspectos mais específicos? Não necessariamente. Você pode escrever de outras formas também. Porém, essa estrutura organizacional, ela sugere que você comece aqui, no caso da introdução, de uma maneira mais geral, indo para uma maneira mais específica, saindo do geral e indo para o específico. Ou seja, você pode, por exemplo, começar a sua introdução ali com uma contextualização do tema que você vai desenvolver, passando ali pelos principais artigos científicos que você leu para se embasar, para montar o seu questionamento científico, até você chegar na parte mais específica, que é onde você apresenta, por exemplo, a lacuna no conhecimento a qual você vai atacar na sua pesquisa científica, no seu trabalho, e também apresentando, por exemplo, o objetivo principal dessa pesquisa. E aqui na discussão é recomendado, né, por essa estrutura INRAD, que você seja bem específico no início e depois você vai abrindo aqui para questões mais gerais, ou seja, aqui você, por exemplo, pode começar informando a conclusão que você alcançou e depois você vai escrevendo de uma forma discursiva, de maneira a defender essa conclusão e chegar aqui no aspecto mais geral, mais abrangente dessa conclusão. Então essa aqui é a estrutura organizacional do INRAD, introdução, métodos, resultados e discussão, e existe essa sugestão aqui de estrutura para a escrita da introdução e para a escrita da discussão. A parte central ela é constituída da seção de métodos e da seção de resultados. Essa estrutura organizacional do INRAD tem essas seções, introdução, métodos, resultados e discussão, porém existem outras estruturas, como por exemplo, a introdução, uma seção de métodos, uma seção onde você inclui os resultados e a discussão, e uma seção de conclusão,
é uma derivada do InRed. Então você vê que existe uma forma um pouco diferente, porém ainda assim contendo todos os elementos importantes da sua pesquisa científica. Uma outra estrutura que a gente pode ver aqui, que a gente encontra em artigos científicos e publicados em periódicos, é dessa maneira aqui. Ó. Você tem uma introdução, você tem uma seção de métodos, muito parecido com o RED, o InRed, com esse segundo aqui que eu mostrei para vocês, porém você tem uma seção aqui também de resultados e uma outra seção de discussão e conclusão. Veja que esse formato InRed não tem a conclusão, porém a conclusão está contida dentro da seção de discussão. E também temos uma outra forma, uma outra estrutura que a gente consegue identificar em artigos publicados em revistas, inclusive de alto impacto, onde você tem uma introdução, você tem uma seção de métodos e uma seção de resultados e discussão. Veja que aqui também não tem uma seção específica para as conclusões, uma vez que elas aparecem na seção de resultados e discussão. Então eu trago aqui para vocês um aspecto geral de um artigo científico para você dar uma olhada mais ou menos como é que se dá essa estrutura dentro de um artigo científico. Tá? Eu peguei esse artigo do Geophysical Research Letters, é uma revista dentro da minha linha de pesquisa com fator de impacto relativamente alto. Os artigos publicados nessa revista são artigos de impacto, na maioria dos casos, na maioria das vezes. E aqui eu trago para vocês um exemplo de um artigo científico, onde eu cortei algumas partes aqui para mostrar para vocês. Então, vocês podem ver, por exemplo, que a gente tem aqui uma seção de introdução, uma seção de dados e metodologia. Veja que ele chama a parte de métodos, a seção de métodos como dados e metodologia, resultados e uma seção de discussão e conclusões. Veja só que aqui os resultados estão sozinhos, apresentados de forma isolada, e uma outra seção onde você encontra uma discussão e conclusões da pesquisa científica. Veja também que nesse exemplo, na verdade esse exemplo ele é similar aos outros artigos que você vai encontrar por aí, onde nesse artigo você tem um título, que é o título do trabalho, título do paper. Esse paper já foi publicado, então ele não é mais um manuscrito, ele é um artigo científico, e a gente costuma chamar de paper, ok? E a gente também encontra dentro dessa estrutura do InRed, ou uma derivada do InRed, que são aquelas outras estruturas similares à do InRed, a gente tem aqui um resumo, né? Nesse resumo você tem aqui o panorama geral do que é essa pesquisa científica. A gente tem também uma parte onde inclui os agradecimentos e uma parte onde você inclui todas as referências que foram citadas ou utilizadas dentro do seu manuscrito científico, nesse caso, um paper. E aqui, na introdução, falando aqui de uma maneira muito geral e objetiva para vocês, na introdução, o que você vai encontrar quando você lê um artigo científico publicado em uma revista de alto nível? Você vai encontrar, por exemplo, do que se trata a pesquisa. É na introdução em que você precisa informar, o que o autor precisa informar, isso. Ou seja, a gente precisa saber, ao ler um artigo científico, do que se trata essa pesquisa. A gente precisa incluir do que trata essa pesquisa quando estamos escrevendo a seção de introdução de um artigo científico. Ok? Então, aqui é necessário que o leitor ou que nós coloquemos essa informação dentro da introdução. E, de uma maneira geral, você tem o que aqui dentro? Você vai incluir, ou no momento que está lendo um artigo científico, você vai ter uma contextualização sobre o tema. Vamos falar de uma maneira que todos entendam. Então, vamos partir da premissa que nós tenhamos que escrever o manuscrito, ok? Então, vamos incluir uma contextualização sobre o tema, vamos incluir o que se conhece sobre o tema, porque os leitores precisam saber o que já foi feito com relação ao tema da pesquisa que você está interessado, que você está abordando. Você também tem que incluir
alguma coisa sobre a necessidade e a importância da pesquisa. É importante que o leitor veja, saiba qual é a necessidade e qual é a importância ou relevância da pesquisa que você está propondo fazer. E, por último, os objetivos da pesquisa. Eu considero os 4 pontos mais importantes para se incluir dentro de uma sessão de introdução. Se você não incluir alguma coisa desses elementos, vai ficar um pouquinho... vai ficar faltando alguma coisa. Por exemplo, a contextualização tem que aparecer. Você tem que começar, de alguma maneira, a escrever sobre o tema de pesquisa que você vai atacar. O que se conhece sobre o tema está dentro dos artigos científicos que você leu e está incluindo, por exemplo, dentro da introdução do seu manuscrito. Você também tem que deixar muito claro qual é a necessidade e a importância dessa pesquisa, porque o leitor tem que saber qual é a relevância do trabalho que você vai desenvolver ou que você desenvolveu, sobretudo as pessoas que vão avaliar o seu artigo científico, que no caso são os revisores de um periódico a qual você submeteu ou vai submeter o seu artigo científico, e também tem que estar muito claro qual é o objetivo da sua pesquisa. Você pode pegar qualquer paper, a maioria desses papers que você lê, a grande e esmagadora maioria, esse objetivo da pesquisa ele vai estar incluído, ele vai estar incluso dentro do último parágrafo da seção de introdução de um artigo científico. Temos também a seção de materiais e métodos, ou seja, como a pesquisa foi realizada. Dentro dessa seção, você vai ter que incluir informações para que o leitor possa entender como a sua pesquisa foi realizada. Por exemplo, detalhes sobre os materiais e métodos, procedimentos utilizados na pesquisa que você desenvolveu. A forma de análise desses resultados são extremamente importantes para que os leitores entendam como você, aplicando esse método, encontrou seus resultados e como você avaliou esses resultados, qual foi a forma de análise desses resultados. E o mais importante, o método que você está propondo tem que ser um método aceito na ciência, ou seja, como você identifica esse método aceito na ciência? Por meio da leitura. Quando você está lendo os artigos científicos, você vai naturalmente identificar que métodos são utilizados, ou foram utilizados, ou estão sendo utilizados para se alcançar os resultados, né, para se produzir as evidências em um tema de interesse. Então, o seu método não pode ser diferente, tá certo? Ele tem que estar dentro daquele conjunto de métodos que são conhecidos dentro da ciência. Então, é muito importante que você saiba, tenha certeza que o método que você está aplicando é um método aceito na comunidade científica. A outra sessão, após a sessão de dados e metodologia, materiais e métodos, é a sessão de resultados. Então, na sessão de resultados, o que nós naturalmente encontramos, né, ou temos que colocar nessa sessão, é o que suas evidências estão mostrando. Então, a partir da aplicação do método, você vai conseguir produzir evidências, produzir resultados. Esses resultados vêm por meio ali de tabelas que você inclui, de gráficos, de figuras, entre outras coisas. Então, você precisa apresentar nessa sessão de resultados as evidências que você produziu por meio da aplicação da sua metodologia. Então, você apresenta esses dados e aí você vai ter que fazer uma descrição desses dados. Conceitualmente, essa sessão de resultados, quando ela está sozinha, ou seja, ela está desacoplada da sessão de discussão ou da discussão, você não necessariamente precisa explicar os seus resultados, interpretar os seus resultados. Tem alguns artigos que fazem isso sim, outros não, outros apenas apresentam os resultados, ou seja, descrevem esses resultados de uma forma lógica, coerente, concatenados, né? Conectados de alguma maneira, e aí faz-se uma apresentação, ou seja, uma descrição desses resultados. E aí você pode também usar a literatura científica conhecida, sobretudo ao que você leu, ao que você inclusive colocou na seção de referências bibliográficas, para fazer o quê? Para corroborar os resultados que você alcançou. Você pode, por exemplo, corroborar um resultado que você encontrou da sua pesquisa, né? Dizendo que, olha,
os resultados que eu encontrei aqui, né, os resultados apresentados aqui, eles estão de acordo com outros estudos, outras pesquisas. Você também pode apresentar alguma divergência com relação a outros resultados de outras pesquisas. O importante é que você possa corroborar o que você está apresentando. Se o seu resultado apresenta divergências com relação à literatura conhecida, explique por quê. Aí você precisa explicar os motivos dessa divergência. Os motivos dessas divergências podem ser vários. Você pode estar utilizando uma fonte de dados diferente, um período diferente, um método diferente, onde esse seu método ele tem algumas limitações, enfim. Você pode sim incluir algumas referências, não para comparar, né, para fazer comparação entre seus resultados, os resultados de outros artigos, outras pesquisas, mas sim para corroborar o que você encontrou. Então, é importante, eu considero extremamente importante incluir algumas referências bibliográficas para corroborar os seus resultados. Isso eu acredito que seja interessante, muito importante. E aí, a partir daí, você já pode tirar algumas conclusões preliminares a partir dos seus resultados, em comparação também ali com as evidências produzidas em outros artigos científicos. Mas o importante é que você consegue, sim, tirar conclusões preliminares, inclusive uma conclusão geral a partir da sua sessão de resultados. Não tem outro lugar de onde você vai tirar essas conclusões, ok? É aí mesmo nessa sessão, só que você não apresenta as conclusões numa sessão de resultados, né? Ela tem um outro lugar para aparecer, no caso, essas conclusões. Então aí, ó, a gente está na outra parte do artigo científico aqui, que eu estou mostrando como exemplo para vocês, que é a parte de discussão e conclusões. Então, essa sessão é mais ou menos assim, né? O que significa os resultados e o que se conclui a partir deles? O que se conclui a partir da sua pesquisa? Então, dentro dessa sessão em especial, tem que aparecer, por exemplo, né, uma interpretação dos resultados que você encontrou. Só que essa interpretação, se você for fazer para todos os resultados que você encontrou, você pode se perder. Então, dentro da sessão de resultados, você consegue ligar os pontos a partir dos resultados que você mostra e enxergar uma conclusão ali. Que conclusão você pode tirar a partir dos resultados que você apresentou? Tá certo? E a partir daí você pode explicar os principais resultados que corroboram, que te levam em direção da conclusão que você chegou. Então, você pode fazer uma descrição, né, uma discussão objetiva, uma discussão lógica, para corroborar a conclusão que você chegou a partir dos resultados que você produziu. Então, é extremamente importante essa sessão de discussão e conclusões, porque você vai interpretar esses resultados e vai escrever de uma maneira discursiva para defender as conclusões que você chegou e também apresentar essas conclusões, né? Por isso que essa sessão aqui é chamada de discussão e conclusões. Então, você já discute algo que você já conseguiu observar a partir dos seus resultados e chega em uma conclusão. O outro ponto aqui sobre essa sessão é que você precisa explicar, interpretar esses resultados, como eu falei anteriormente, argumentar, né, a favor da sua conclusão, que você já conhece, e também apresentar essa conclusão. Essa é uma sessão extremamente importante. Eu acredito que, inclusive, é uma das mais difíceis de se escrever, até porque você precisa saber, conhecer qual é a sua conclusão para argumentar a favor dela. Lógico, antes dessa argumentação, você também pode fazer dar uma explicação e ter uma interpretação desses resultados. Que resultados? Os principais resultados que permitiram você enxergar essa conclusão. E aí, a partir disso, né, fazer esse argumento a favor dessa conclusão e apresentá-lo. Então, aí você consegue fechar, vamos dizer assim, o seu artigo científico. Então, essa foi uma maneira geral, bem objetiva e direta para mostrar para vocês o que você pode encontrar dentro de um manuscrito científico e quais são os elementos mais importantes para que você tenha em mente na hora de escrever o seu artigo científico. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo aí que eu apresentei para vocês. Tem muito mais coisas para discutir
sobre seções de artigos científicos, elementos, como você pode escrever essa introdução, a sua seção de materiais e métodos, sua seção de resultados e conclusões, sua seção de resultados e discussões, ou resultados separados de discussões e discussões e conclusões juntas. A gente vai continuar batendo esse tipo de papo aqui durante muito tempo ainda no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam. Se curtiram, por favor, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, porque mais pessoas também podem ter as mesmas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que eu falei aqui, perguntem, não tenham vergonha de perguntar. Eu respondo todos os comentários que me fazem. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque você vai encontrar muito mais coisas aqui futuramente que eu vou estar incluindo para você. Eu também tenho um canal do Coorientador dentro do Instagram, onde eu incluo muitas dicas, muitas informações, vários posters, alguns bate-papos. Então não deixem de fazer a sua inscrição. Ok? Então fico por aqui. Um forte abraço a todos vocês e vamos seguindo em frente até o nosso próximo encontro.